Fala aí, Nação Azul de boa, estamos aqui hoje para falar brevemente desse Caldense 0 Cruzeiro 1, válido aí pela última rodada da fase de pontos do Campeonato Mineiro. Como todo mundo já deve saber, aí, o Cruzeiro precisava vencer a Caldense por uma diferença aí de 3 gols, coisa que infelizmente não aconteceu na noite de hoje. O Cruzeiro até começou muito bem a partida, até os 15, 17, 20 minutos ali do primeiro tempo, pressionou muito a Caldense, estava jogando no campo de ataque, tentando muitas vezes pela esquerda, algumas pela direita, pelo meio também, variando as jogadas. O Cruzeiro inclusive chegou ao seu gol aí com o Regis, depois de um giro ali no meio, um chute rasteiro no canto do gol de fora da área, um belo gol. Total mérito do Regis ali de tentar aquele chute e acertar. Então o Cruzeiro até esse momento do jogo estava bem na partida, mas depois eu sinceramente não entendi o que aconteceu. O time simplesmente desligou, apagou dentro de campo, a Caldense ganhou o campo, chegou ao ataque e essa foi a história do primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro simplesmente não foi a campo, eu não entendi novamente o que aconteceu. Eu achei que uma conversa do Anderson Moreira ali no vestiário ia acordar o time do Cruzeiro, fazer com que eles voltassem a jogar o futebol ali dos primeiros 15, 20 minutos, mas infelizmente não ocorreu. Cruzeiro muito apático em campo, sem criatividade, sem conseguir criar jogadas de ataque, até manteve sim a posse de bola na maior parte do segundo tempo, mas ter a bola nos pés não é significado, não é sinônimo de que o time jogou bem, que foi produtivo no ataque. Então, um Cruzeiro muito apagado, que já no primeiro tempo perdeu o Marcelo Moreno, que saiu com algum tipo de incômodo ali na região da costela, entrou o Thiago, que na minha opinião aí foi o melhor do Cruzeiro em campo, não que tenha jogado um futebol excelente, digno de aplausos, mas foi aquele cara que não desistiu das jogadas, que chamou o jogo para si, saiu da área, buscou a bola, ganhou várias divididas, prendeu muita bola para o Cruzeiro, só que infelizmente não teve aquele jogador do meio, aquele ponta ali para municiá-lo dentro da área. Então com isso ele acabou saindo muito bem da área, coisa que ele faz bem também. Eu gosto muito quando o Thiago tenta sair da área e abre espaço para o meio, só que infelizmente o Regis esteve bem só no início do jogo, o Maurício jogou muito mal a partida, talvez pela falta de ritmo. Esse foi o primeiro jogo dele aí desde a volta do Campeonato Mineiro, ele não jogou a partida passada, então isso pode ter pesado muito sim para o rendimento tão baixo dele. Vi uma galera nos grupos aí criticando o Jadson, mas eu não acho que ele jogou mal. O Jadson com o Ariel Cabral do lado ali, eu acredito que o Anderson Moreira tenha dado a instrução para ele ficar mais recuado ali no meio campo. A gente sabe, a gente viu a qualidade do Jadson chegando um pouquinho mais à frente ali na área, encostando nos atacantes, só que eu tenho a impressão que o Anderson Moreira tenha falado para ele ficar um pouquinho mais retido ali, uma vez que o Ariel Cabral não tem mais aquela velocidade no meio campo. Então eu acredito que o papel do Jadson nesse jogo foi jogar ali plantado mesmo como primeiro volante, e no primeiro tempo o Patrick Bray ali perdeu uma bola no meio campo ali que ia criar uma jogada de ataque bem promissora para a Caldense, e o Jadson foi, matou a jogada como tem que ser mesmo. Essa é uma característica, uma qualidade dele que eu venho ressaltando aqui desde o início do ano, antes do futebol parar. O Jadson não tem medo de matar a jogada no meio ali. Quando ele vê que a jogada vai ser promissora para o adversário, ele dá a banda mesmo, dá a rasteira e mata a jogada e aceita o cartão amarelo. No ano passado a gente sofreu muito por não ter um jogador que fizesse esse papel dentro de campo. Teve inclusive aquele jogo emblemático contra o Vasco, lá no São Januário, que o Guarim pegou a bola no meio de campo, passou na frente de 4 meio-campos do Cruzeiro ali, levou até a entrada da área, chutou rasteiro e fez aquele gol. Vocês devem se lembrar disso. Ninguém matou a jogada e eu tô gostando de ver o Jadson nesse time do Cruzeiro aí, porque ele mata a jogada mesmo e é assim que tem que ser. Enfim, o Cruzeiro hoje, muito abaixo da média, acabou vencendo a partida aí por 1-0, mas não foi o que a gente precisava para classificar as fases finais do Campeonato Mineiro aí. Para mim é uma decepção sim, eu tinha consciência que era difícil, mas eu acreditava sim que dava, eu esperava ver uma evolução do Cruzeiro no jogo de hoje, coisa que infelizmente não aconteceu. O time só jogou 20 minutos e para quem precisa fazer 3 gols, isso é muito pouco. Então, assim, o sistema defensivo do Cruzeiro praticamente não foi testado, na minha opinião. A Caldense até chegou algumas vezes ali, o Fábio fez umas 2 boas defesas, eles tiveram uma bola na trave ali no segundo tempo,
depois do Cruzeiro perder uma bola boba ali e ter proporcionado esse contra-ataque, mas o Cruzeiro já estava exposto, desorganizado, tentando buscar o segundo gol. Enfim, um jogo em que eu esperava ver muito mais do Cruzeiro, ver uma evolução, coisa que não houve. Pelo contrário, jogadores que foram bem no primeiro jogo, entre aspas, até porque o RT foi um adversário bem fraco, mas jogadores como o Patrick Bray, que tinha ido muito bem, o próprio Regis, que tinha feito um jogo consistente, mas durante todo o tempo assim, eles não conseguiram repetir essa boa atuação nessa partida contra o Caldense, então o Cruzeiro ficou muito pouco criativo ali no campo ofensivo e isso minou nossas chances de vitória por 3 gols, uma vez que poucas foram as chances de gols criadas ali. Então o Cruzeiro cai já nessa primeira fase do Mineiro, não é nenhum desastre, apesar de eu achar que era obrigação do Cruzeiro se classificar, mesmo no contexto geral que o clube vive, acho que era obrigação do Cruzeiro se classificar, mas também não é nenhuma tragédia. A gente tem que apoiar esse time aí que vem sendo montado pelo Anderson Moreira, é um trabalho que começou do zero praticamente, então e aguardar, esperar que esses atletas aí retomem a forma física, esperar que o entrosamento venha e esperar também que esses jogadores jovens do Cruzeiro, como Thiago, Jadson, o próprio Stênio, que é muito bom de bola, mas tem tido muito medo ou muito nervosismo dentro de campo, a gente tem que esperar esses caras maturarem para que aí sim eles comecem a render o que sabem e o que rendiam no Sub-20 pelo Cruzeiro. Então é isso, boa noite a todos. Infelizmente não foi o resultado que nós esperávamos, mas pelo menos o Cruzeiro voltou a vencer, já é a segunda vitória seguida aí, coisa que não vinha acontecendo antes dessa parada do futebol, correto? Então eu fico por aqui, se liguem nos próximos vídeos aí, deixa o like para dar aquela moral para nós. E é isso, nação, tamo junto, um abraço, é nóis.